Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Eu sou a Débora. Esse canal é Minha Família na Irlanda e eu recebi algumas mensagens perguntando se sim ou não era verdade que brasileiros estavam sendo expulsos em massa da Irlanda. Isso devido a alguns áudios, algumas fotos, alguns vídeos que apareceram ali nas mídias sociais ou ali nos grupos de bate-papo de brasileiros aqui. Então vamos lá, existe um pouco de verdade, existe um pouco de invenção em tudo isso. A Irlanda é um país que tem uma política de imigração como qualquer outro país, porém eles não invadem a casa das pessoas para expulsar as pessoas. Isso não está acontecendo, não é verdade, pelo menos eu não vi. A questão dos áudios que falam que alguém que conhece alguém que pegaram tal pessoa, isso é muito vago, não dá data, não dá local. Pode ser verdade? Pode ser verdade. Porém, isso nem informa nem desinforma ninguém, só deixa a gente ficar mais curioso. Quando eu cheguei aqui há 3 anos atrás, estava tendo uma campanha para ajudar um pai de família que tinha sido pego, né, indocumentado ou ilegal. Enfim, as pessoas estavam fazendo uma campanha para arrecadar fundos para pagar um advogado para ele. Então, desde que eu cheguei aqui, já existiam sim pessoas que estavam sendo pegas ilegais. Porém, é muito aleatório esse controle, não acontece o tempo todo, é muito raro. Se você sai na cidade aqui que eu moro, você quase não vê a polícia nem armada não está. Então, essa coisa de invadir a casa das pessoas e expulsar elas com a roupa do corpo, isso não é bem verdade, tá? Acontece muito de serem pegas em controle em função de denúncias. Isso é muito comum, denúncias. Por exemplo, alguns meses atrás, um frigorífico, né, que empregava muitos brasileiros, parece que falavam em volta de 50 brasileiros sem documento. Esse sim foi um frigorífico que foi com certeza denunciado, teve um controle e várias pessoas foram pegas. Porém, muita gente estava aconselhando e dando suporte a essas pessoas, e alguns que tinham até famílias aqui, e aí não sei se todos foram expulsos. Eles não fazem isso assim de uma hora para outra, né? Vai ter um julgamento, vai ter ali um direito de resposta, de defesa, em função das suas condições, de quanto tempo você está aqui. Se a pessoa acabou de chegar, alguns meses, que não tem nada, não tem casa, não tem família, talvez o processo seja muito mais rápido, porque ele não tem nada que segure ele ao país. Mas se a pessoa já tem família, já tem filhos inscritos na escola aqui, já está trabalhando, já tem um endereço fixo, às vezes eles deixam até a pessoa sair, voltar para casa e marcam uma outra data para voltar no tribunal, e aí eles conversarem sobre a situação. Pode ser expulso? Sim, mas não é tão comum. Não é tão regularmente como as pessoas estão falando. E aí vem muita gente falando assim mesmo, viver indocumentado, viver que nem rato se escondendo, eu não gostaria. Bom, eu não estou falando isso porque eu sou a favor de você vir e viver ilegal aqui, como eu também não sou contra, entendeu? Isso não diz respeito a mim, cada um sabe, né, onde sapato aperta. Porém, do que eu vejo, as pessoas que vivem sem documentação adequada, das que chegaram alguns anos atrás, a maioria tem uma vida quase normal, não se esconde, trabalha, as crianças vão na escola, então isso não é verdade que você vive se escondendo. O que está acontecendo é que quem está chegando agora não tem tantas condições de se regularizar ou de pagar um aluguel que está caríssimo, então vivem em umas condições muito mais precárias. Eu, por exemplo, conheço famílias que chegaram há alguns anos atrás e com a lei de regularização que passou há 1 ano atrás, conseguiram documentação e estão agora todos legalizados. Porém, essas famílias já estavam aqui há muitos anos, já trabalhavam aqui, já tinham PPS, já pagavam impostos, então, né, foi mais do que um direito. Isso tem um prazo para durar essa regularização, então não vai ser para as pessoas que estão chegando agora, mas as que já estavam aqui. Então, a partir do momento que uma comunidade ela começa a crescer e que chama atenção por certas práticas, como dirigir sem documentos, como trabalhar ali sem documentos, é lógico que vai ter muito mais controle. Mas ainda assim, eu acho que não é assombroso, não dá para se alarmar. Muito cuidado com tudo isso, quando você fica dividindo essas informações, porque a maioria das vezes a gente nem sabe quem são essas pessoas, se sim ou não. O que você tem que saber é que se isso acontecer com você, você tem que pedir alguém que fale sua língua,
antes de tudo, porque vai ter um direito a um certo intérprete, alguma coisa assim, e eles também dão direito a um advogado, tá? Você não vai ser encaminhado diretamente à fronteira. Isso quer dizer que muita gente, quando ela pega sem documento, pede uma espécie de asilo ou de refúgio, eu não sei bem o termo, alegando que não tem mais vínculo nenhum com o Brasil, que a família toda está aqui, que trabalha aqui, e isso pode ser levado em conta na hora da pessoa ser levada de volta à fronteira. Então, tem que ter calma nessa hora, né? Não criemos pânico. Você tem que analisar tudo isso, se informe um pouco mais antes de ficar passando as informações ou se desesperando. Tenha sempre uma quantidade de dinheiro ali em reserva, caso você precise pagar o advogado, nunca se sabe isso, mas não estão caçando brasileiros, eles estão controlando imigrantes em geral, brasileiros ou não, só que nós atualmente somos uma grande maioria em certas cidades, então automaticamente, né, se vão controlar as pessoas, vão controlar muito mais brasileiros em alguns comércios, né, em alguns lugares como os lava-jatos, os lugares onde corta cabelo, que eles sabem que a comunidade se reúne, né? Então aconteceu sim de algumas pessoas serem pegas. Então, se acontecer de aumentar, né, esse controle, eu venho aqui falar para vocês. Eu sou a Débora, esse canal Minha Família na Irlanda. Até a próxima.